Olá! Nessa unidade você vai aprender a se comunicar em um aeroporto quando for fazer uma viagem. E, como fundamento da língua, você vai aprender a utilizar a primeira oração condicional. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Booking a flight. Lembrando que booking é o verbo to book, é o verbo reservar. Então, to book a flight, reservar um voo. Esse verbo também pode ser utilizado, por exemplo, para fazer uma reserva de uma mesa em um restaurante. To book a table, para reservar uma sala de reuniões em um hotel. Ok? Então, lembre-se, nós já vimos isso em unidades anteriores. To book é o verbo fazer reserva, reservar. Ok. Como fundamentos, nós temos aqui a primeira condicional, first conditional. Então, o que são orações condicionais? São orações que indicam uma condição para que algo aconteça. Geralmente, essas orações, elas vêm com a partícula se, if. Então, por exemplo, if you study, se você estudar, you will learn English. Você irá aprender inglês. Então, a condição para que você aprenda inglês é que você estude. Então, a oração condicional está aqui. If you study, a consequência disso, you will learn English. Você irá aprender inglês. Assim, teremos uma oração principal e uma oração dependente, no caso, a oração condicional. Ou seja, a oração condicional vai exprimir uma condição para que a oração principal aconteça. Nesse caso 1, condicional 1, então nós temos aqui a oração condicional e aqui a oração principal. Na oração condicional, o verbo vai estar no presente. Presente. E na oração principal, esse verbo vai estar no futuro, geralmente com o eu. Ok? Então, exemplo. If you study, se você estudar, verbo no presente. A condicional. You will learn English. Então, veja bem. Oração condicional. If you study, se você estudar, e will learn, você aprenderá, verbo no futuro, aprenderá inglês. Uma outra coisa importante é observar a coerência entre a condição e a consequência. Por exemplo, oração condicional. If you eat much chocolate, se você comer, ó, o verbo no... Aqui a condição, ó, o verbo está no presente. Se você comer muito chocolate, tenho duas orações aqui para escolher. You will get fat, você engordará, vai engordar, ou you will lose weight, você irá perder peso. Embora as duas estejam com o verbo no futuro, aqui presente, aqui futuro. O que, em termos gramaticais, está correto, mas nós temos que observar a coerência. Então, se você comer muito chocolate, o que é mais coerente? Você vai engordar ou você vai perder peso? Ah, você vai engordar. Então, essa aqui é a oração mais coerente. Ok? A oração condicional, ela pode vir antes ou depois da oração principal. Quando aparece antes, você vai fazer o uso da vírgula. Então, aqui, if he studies, se ele estudar.
ele passará de ano, por exemplo, he will pass. Só que poderia estar invertido. O he will pass está antes de if he studies. O if e o when podem ser usados um no lugar do outro quando significar toda vez que. Então, por exemplo, quando você aquece o gelo, ele se torna água. Se você aquece o gelo, esquenta o gelo, ele vai virar água, se tornará água. E quando a condição significar caso aconteça isso, vai acontecer aquilo, você usa o if. Então, caso chova, se chover, eu ficarei em casa. If it rains, I'll stay at home. Então, veja, lembrando que na condicional o verbo vem no presente, na oração principal ele vem no futuro. Esse apóstrofo LL está abreviando o eu. A estrutura, the structure da oração condicional. If clause é a condicional, é a que tem a palavrinha if. Então, o verbo no presente. Essa é a condicional 1, tá? Depois nós vamos ter outras condicionais. Então, se você estudar bastante, você passará na prova. If you study hard, you pass the test. Como a condicional veio antes, tem uma vírgula aqui. Você pode inverter. You will pass the test, você passará na prova, if you study hard, se você estudar bastante. Então, notem, a condicional é a oração que contém o if. Ela pode estar no início, pode ser a primeira oração ou pode ser a segunda. Importante, essa oração que contém o if, o verbo vai estar no presente, a principal vai estar no futuro. Depois você tem algumas figuras, entra uma parte mais de vocabulário, ligados exatamente a aeroporto, né? Então, por exemplo, passenger, só observar a figura aqui, né? Então, passenger, aí você tem flight attendant, que é a comissária de bordo, customs officer, oficial de alfândega, suitcase ou baggage, é só observar a figura, malas, né? Trolley ou cart, que é o carrinho que transporta as malas, ticket é o bilhete, to land, aqui é o verbo aterrissar, to land. E aqui é o verbo take off, que é o verbo decolar. Mais algumas palavras ligadas ao aeroporto. Arrive, chegar, chegada, não é? Board, embarcar. Departure board. Esse board aqui está como essa tabela, essa lista de partida dos aviões que você observa nos aeroportos, não é? Depois, algumas palavrinhas ligadas ao próprio aeroporto, customs, alfândega, go through customs, passar pela alfândega, customs officer, oficial de alfândega. Há um pequeno diálogo, por exemplo, entre um customs officer e um traveler. Show me your passport, please. I'm here on business. Quer dizer, eu estou aqui a negócio. On business. I'm here on business. Estou aqui a negócio. Ou então, estou aqui de férias, on vacation. I'm traveling alone. Estou viajando sozinho ou com minha família. Anything to declare. Vai declarar alguma coisa? Nothing to declare. Não tenho nada a declarar. Aí é uma observação do customer. You've got a lot of baggage. Você tem muita bagagem. Por que você não pega? Why don't you não usa um cart, um carrinho para carregar, para transportar a bagagem? Muito bem. Alguns tipos de tickets, aqui é importante. Quando você vai comprar um ticket, uma passagem, né? Quando você fala em one-way ticket, significa só de ida, ok? Ou só de volta, né? Mas enfim, é só um dos trajetos. Geralmente no British English eles chamam de single ticket. Ele dá um exemplo, how much is a one-way ticket to Los Angeles? Então, quanto custa, né? Quanto fica um ticket só de ida para Los Angeles? Quando você usa a expressão a round trip, é ida e volta. Flight, voo. Exemplo, flight 10:05 to Brazil is now boarding. Está agora embarcando no gate, no portão número 11. Isso aqui é uma coisa muito comum que se ouve nos aeroportos, né? Então, flight 10:05 to Brazil is now boarding at gate 11. Aí aqui,
First class, business class, economy class, o tipo de assento que você vai ter. Geralmente assento e serviço de bordo diferenciado no avião. What time, a que horas o avião? Take off ou land? Então, take off, decolar, land, aterrissar. Aí você tem check-in ou check-in, a place at the airport where you show your ticket. Na verdade, o check-in é onde você vai, você pode retirar o seu ticket, você mostra o ticket, mas você pega o boarding pass. O boarding pass é exatamente o seu cartão de embarque. Hoje em dia, você pode fazer isso nos totens que tem nos aeroportos ou mesmo pela internet, usando o seu celular ou usando o seu computador, e você consegue fazer o check-in sem precisar ir exatamente no local do check-in no aeroporto. Você pode fazer esse check-in antecipado e pegar o seu boarding pass, seu cartão de embarque com antecedência. Muito bem. Depois, mais algumas useful English phrases, algumas frases úteis no aeroporto, né? Então você vai olhar, vai dar uma olhada no seu livro-texto. Aqui quando você for comprar um ticket, as frases que você pode usar, né? Para quando for comprar um ticket, quando for fazer o check-in, também algumas outras frases aqui. No avião, dentro do voo, né, a aeromoça ou a comissária de bordo pode te perguntar: Would you like something to drink? Você quer algo para beber? Could I have a Coke, please? Here you are. E aqui, inclusive, esse aqui, Please fill out this form before the plane lands. Preencha esse formulário antes do avião pousar. Geralmente, em voos internacionais, você vai receber um formulário ou dois, um da alfândega e o outro da imigração, que você deve preencher e entregar quando entrar no país que você for visitar. Então, você tem o quê? A alfândega e a imigração, tá? Nesse caso aqui, quando se fala em imigração, é onde o pessoal vai ver a tua documentação, teu passaporte, teu visto, etc. Quando se fala na alfândega, propriamente dito, é onde ele vai ver o que você está levando, o que tem na sua bagagem. Em muitos países você não pode transportar, por exemplo, gêneros alimentícios. Então eles vão ver, vão perguntar e eles podem reter se você estiver levando alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Depois passando pela alfândega, getting through customs, mais algumas. Aqui, por exemplo, do you have anything to declare? Você tem algo a declarar? Ah, eu tenho uma garrafa de vinho. Tudo bem? Nesse caso aqui, tudo bem, uma garrafa de 750 ml, né? How much wine is in the bottle? Tudo certo. E getting your luggage, onde você vai buscar a sua bagagem, geralmente na esteira. Então, at which carousel will our baggage be? Em qual esteira nossa bagagem vai estar? At number 2, grade, etc. Então, você tem todo um vocabulário aqui para você dar uma estudada, que são frases muito úteis que você poderá usar quando for fazer a sua viagem internacional ou estiver em um aeroporto onde se fala língua inglesa. Muito bem. Depois, para terminar, você vai até a antena parabólica e leia mais algumas dicas valiosas de viagem. Por hoje é só. Até a próxima.